Boa tarde a todos. A gente agradece a oportunidade de estar aqui falando com vocês um pouquinho sobre essa artista da terra, né, de vocês. E nós combinamos, eu e a Camila, que a Camila vai fazer, então, a leitura do nosso texto para que a gente fique no tempo. Então, boa tarde a todos e todas, né? Em primeiro lugar, eu queria dizer que eu estou muito feliz, é o meu primeiro CEDISC, e eu estou encantada com os movimentos, com as discussões, né? Com a força, com a potência desse evento. Queria parabenizar todos os organizadores, é um privilégio poder estar aqui, dividir essa fala com a Verli, né? Então, cumprimento vocês, cumprimento a mesa, né? E, pelo nosso tempo, a gente vai fazer a leitura do texto, né? E, concomitantemente, Igor, né? O Igor vai passar os slides. Obrigada de antemão já, tá, Igor? Então, gente, a gente vai falar um pouquinho dessa artista, que eu acho que, como o próprio evento propõe, né, ousou resistir e resistiu muito. Primeiramente, eu preciso dizer que o trabalho que será aqui apresentado se encontra carregado de sentidos muito especiais para mim. Sentidos que dizem daqueles encontros potentes que temos ao longo da vida. O primeiro desses encontros foi com a Verli, que acreditou ser possível uma psicóloga se aventurar nos campos da análise de discurso e topou me acompanhar nesse processo de desbravamento, conhecimento, o que refletiu na possibilidade, então, de realização do meu doutorado no campo das letras. Aceitou o desafio. Agora estamos aqui juntas falando de uma artista que me conquistou pelas cores, que raptou meu olhar através dos traços. Foi um evento sobre o pensamento de Donald Winnicott, que é um autor que eu trabalho no âmbito da psicanálise, que eu me encontrei pela primeira vez com a obra da Eli. Encantada com essa artista, descobri com o tempo que tanto ela quanto sua obra estavam mais próximas de mim do que eu imaginava. O mundo ovo de Eli, criado por ela como terreno fértil e seguro para suas obras, se encontra localizado na rodovia entre Florianópolis e Santo Antônio de Lisboa. Eu acho interessante falar para vocês, tem muitas imagens que vão rolar nos slides, né, que trazem as obras da Eli, e também alguns registros que eu fiz quando tive a oportunidade de conhecer o mundo ovo. E aí quem fez esses registros foi o Matheus, o meu esposo, que disse que queria que eu falasse o nome dele aqui, que foi ele, então, que tirou as fotos, ok, né? Tudo bem. A partir dessa descoberta, em 2015, então, eu agendei uma visita e fui conhecer o mundo ovo de Eli. Para minha surpresa, no final da visita, eu fui presenteada com um encontro com Eli. Eu não conhecia apenas as suas obras, mas sua simplicidade, sua fala mansa, sua força de vida, sua paixão pelas cores. Esse encontro ficou pulsando em mim desde então, até que em 2017 a Verli me convida para escrever um artigo junto com ela, para uma obra que a Lucília estava organizando, né? E o nome da obra era Quando o Feminino Grita no Poético e no Político. Diante do objetivo da obra, não tive dúvidas. Esse seria o espaço para que a gente pudesse falar sobre Eli. Hoje estamos aqui para apresentar, então, parte desse trabalho, a fim de refletir, através da obra dessa artista, o lugar do corpo, do feminino, da maternidade e da arte enquanto espaço de subjetivação. Aí estou eu, ó, conversando com a Eli. Eli nasceu, então, na cidade de Palhoça, em Florianópolis, em 1929. Aos 7 anos, Eli diz ter discutido com seus colegas, dizendo: eu não quero morar mais aqui, na Barra do Aririú, no município de Palhoça. Não me casarei com peixeiro, passarei fome, quero ser alguém na vida. Ainda nas palavras de Eli, minha mente não suportava corrupiar numa vida sem saída. Ainda criança, Eli parecia reconhecer essa necessidade de romper as cascas do ovo, desfazer certas amarras e assumir a autoria da sua própria vida, do seu próprio eu, né? Aqui, então, a Eli nos faz pensar na afirmação de Péchet, né, de que não há dominação sem resistência. Dessa forma, mesmo interpelado pela ideologia, é possível o sujeito escapar, fugir, abrir brechas no espaço do dizer outro, mesmo que por um breve instante, movimentando sentidos a partir da resistência. Pois, como afirma Péchet, não há ritual sem falhas, enfraquecimento e brechas. Se só existe sujeito a partir da interpelação ideológica, só existe interpelação
apelação pela falta, pela falha. Essa é a condição do sujeito inscrito no simbólico, na relação entre a língua e a ideologia. Ele ousou resistir e ressignificar rituais enunciativos. Aos 23 anos, então, ele se forma professora de educação física e atua em uma escola na capital, e casa com José Urbano Reio, com quem teve 3 filhos. Foi apenas em 1962, aos 33 anos, que a arte se apresenta para ele como lugar possível de existência do eu. Aí, Igor. Enquanto artista, Elie foi vista pelos críticos de arte como uma artista marginal, no sentido de desenvolver uma linguagem própria. Pintora, desenhista, escultora e ceramista autodidata, Elie inventou pelo menos 200 técnicas, usou tampas, vasos sanitários, saltos de sapatos, rolos de papel higiênico. Teceu fios elétricos com vassoura em uma época em que o reciclar era conhecido como fuçar no lixo. O trabalho único, classificado como arte incomum, na 16ª Bienal Internacional de São Paulo, em 1981, a projetou para fora do Brasil. No currículo da Elie, então, estão exposições individuais nos maiores museus do país e do mundo. Só na França, ela expôs mais de 40 vezes. Depois dessa apresentação breve da artista, então, passamos a entrar aos pouquinhos no seu mundo ovo, a fim de entender o universo e sobre o encontro de Elie com a arte. A história da artista Elie está, de certa forma, ligada à maternidade, disseram Katia Klock e Schultz, organizadoras da obra Óvulos de Elie, que retrata a vida e a arte da artista. Dessa forma, para que possamos entrar no mundo ovo de Elie, se faz antes necessário falar sobre as vivências e sentidos da maternidade para essa artista. Foi na gravidez do seu segundo filho, em 54, que Elie parece ter rompido com a estabilidade e segurança existentes dentro do seu ovo. Nas palavras da artista: 2 dias após, comecei a sentir falta de ar, uma agonia. O ovo começou a borbulhar. No outro dia, não conseguia quase tomar a comunhão. O médico que me acompanhou na gravidez diagnosticou bronquite asmática. Nunca tive isso na minha vida. O ovo começou a borbulhar, o ovo começou a ferver. Parti para uma gravidez mental. Foram 8 anos de sofrimento, foram 5 anos de cama. O ovo começou a pular. No meio dessa gravidez mental, nasceu Tereza Cristina. A vivência da maternidade parece ter feito com que ele sentisse o perigo do seu ovo romper, dela se esvaziar, se fragmentar. Afinal, quantos eus podem caber dentro de cada mulher? O corpo responde a cada angústia, a cada dor, a cada surpresa. O corpo adoece diante das impossibilidades que o exterior lhe impõe. A maternidade para Elie parece ter sido marcada por essa constante falta de ar, uma impossibilidade de respirar dentro do ovo, e esse sufocamento fez com que se deparasse, então, com o que denomina como gravidez mental. Elie precisava renascer dentro do ovo, reencontrar o seu lugar. Passados 8 anos, em 1962, então, seu irmão lhe apresenta uma pintura de um artista local chamado Jair Platt. Ao olhar o quadro, Elie disse: "Isso eu também faço." A falta de ar de Elie deu lugar para a explosão do ovo. Jogaram no meu cérebro uma célula que foi esticando, sugando, sofrendo. Nasceu aquele monstrinho doce. Doce porque constrói e não destrói. O ovo já estava bicudo. Houve ali uma explosão. A do meu cérebro com a explosão do meu ovário. Pluf, pluf, pluf. Já nasci, já nasci, já nasci. Ovo, óvulo, ovários. Estamos aqui diante da tríade de Elie. A tríade que registra o seu segundo nascimento, agora como artista. Elie renasce a partir de uma gestação mental que se fecha e abre através da explosão da mente com o ovário, da integração do psiquismo com o corpo. O renascimento de Elie permite uma ressignificação da dolorosa experiência de maternidade e uma reapropriação do seu corpo e do feminino. Nas suas palavras, ela diz: "Eu tive que passar pela serpente para encontrar um mundo maravilhoso. Convido a todos a viver e ultrapassar comigo, junto comigo, as barreiras da serpente e a entrar no mundo ovo de Elie Reio."
Aí está uma das obras dela, onde ela retrata, então, esse encontro com a serpente. Aqui já temos claro uma coisa. Para entrar no mundo ovo de Eli, é preciso deixar para trás a serpente, é preciso desobedecer, não ter medo de pecar e nem de ser expulso do paraíso. Eli supera e ultrapassa a serpente e, assim, ao invés de ser expulsa do paraíso, ele cria o próprio paraíso. Ao invés de Eva, Eli. Ao invés de mulher dócil e frágil, a mulher forte e pulsante. Ao invés da maternidade romântica e idealizada pelo social, a maternidade dolorosa, sofrida e real. Ao invés do corpo contido e escondido, o corpo exposto, explosivo e aberto. O feminino às avessas, tomando a arte como possibilidade de reinvenção. Há um eu que resiste ao destino que lhe fora traçado. Um sujeito dotado de inconsciente e interpelado ideologicamente, que tem na arte a possibilidade de existência e de resistência. Por meio de sua arte, Eli ressignifica a sua dor, a sua história, movimentando e deslocando sentidos acerca da mulher, do feminino e da experiência da maternidade. É o seu eu aflorando efetivamente na sua expressão artística. É esse eu que toca o outro e que faz sentido para Eli e para todos nós. A arte de Eli, bem como o seu mundo, tem o ovo como símbolo importante, representando a vida que cresce em seu ventre até a eclosão. Nas suas palavras, ela diz: o ovo bota, descasca, nasce, alimenta outros ovos, renasce e não tem fim. O ovo de Eli se escreve em letras garrafais. Ele é grande, ele é vivo, ele é forte, mas ao mesmo tempo frágil. De trás para frente e de frente para trás, sempre a mesma coisa, o mesmo símbolo, mas sendo o ovo, pode ser sempre diferente. O que está dentro do ovo ninguém sabe. Para saber, é preciso quebrar o ovo. E ao quebrarmos o ovo, não temos mais o ovo, restando apenas o conteúdo interno que transborda e se mistura com a realidade fora do ovo, dando vida aos seres mágicos, aos monstrinhos doces, como ele mesmo gostava de chamar suas produções. É Eli quem está dentro do ovo. É ela quem renasce continuamente através dele também. É do conteúdo interno de Eli que este ovo se faz, e é por isso que, quando rompe a casca, esse conteúdo jorra, transborda, invadindo e transgredindo os limites da realidade externa. Nas palavras de Eli, tudo que coloco para fora é muito dentro. A obra de Eli é um enlaçamento de si na exterioridade do mundo, e assim podemos pensá-la como uma fratura no ritual e na ortopedia dessa semântica da certeza sobre a realidade, como bem nos disse Mariane. Dessa forma, a arte pode ser compreendida como um processo que desestabiliza sentidos organizados, que rompe, que vomita, por vezes, os sentidos interditados, deslizando e ultrapassando as contenções. As personagens de Eli, na sua maioria mulheres, insinuam um grito, uma dor, uma alucinação, e também uma espécie de libertação. A submissão e a negação da própria sexualidade, tão característica da mulher na sociedade patriarcal, elas são substituídas por uma mulher que expõe o seu corpo, que revela aos olhos do outro os seus genitais, as suas formas, sem qualquer pudor ou moralismo. Há um eu se emoldurando nas obras. Uma mulher ovo, mulher pássaro, mulher mutante. As diversas formas de ser mulher para Eli rompem com a naturalização da maternidade, com a padronização do corpo feminino, com a submissão ao masculino e à religião. Aí algumas obras que a gente pode ver essa exposição, né, do corpo feminino e esse deslocamento de sentidos que ela produz com a arte dela. Por fim, em vias de concluirmos essa apresentação, é importante dizer que, durante o processo de escrita do capítulo que integrou o livro antes mencionado, onde eu e a Verli, então, escrevemos pela primeira vez sobre Eli, nos deparamos com a notícia do falecimento dessa grande artista. Eli nos deixou no dia 10 de setembro de 2017, mas permanece viva nas suas obras, nas suas palavras, nas nossas palavras e no nosso olhar. O mundo ovo encontra-se aberto à visitação, à experimentação.
nos fazendo perceber que as marcas da Eli continuam pulsando vivas dentro de nós. E, para finalizar, com a palavra, a própria artista. Igor, eu acho que é o penúltimo slide. Aí, esse aí. Eu nunca vou parar. Quando este mundo eu deixar, sobrevoarei o espaço. Criarei outro mundo no ar. É Eli. Quem conhece a tua obra não tem dúvida sobre isso. Obrigada.